Bem-vindos à terceira parte da aula de ultrassom. Nesta aula, calcularemos o tempo de tratamento. Para isso, usaremos duas metodologias diferentes. Na primeira metodologia, consideraremos a fase ou o efeito na região desejada, em que eu tenho uma lesão e essa lesão esteja na fase subaguda, ou seja, essa lesão ela já tem um certo tempo. Então, como eu vou calcular o tempo de tratamento? Eu vou pegar a área da lesão, dividir pela era, vezes 1,5. Esse fator 1,5 ele é constante para a fase subaguda. Agora, se estiver na fase crônica, ou seja, no começo aí da lesão, o tempo de tratamento será área dividido pela era. Aqui não há fator constante, como na fase subaguda. E por fim, se na região eu quero um efeito térmico máximo, ou seja, eu quero aquecer o máximo que eu posso, eu vou usar essa terceira equação, em que o tempo de tratamento ele é igual à área dividido pela era vezes o fator de 0,8. Este fator é constante para esse tipo de efeito. Quando eu calcular esse tempo de tratamento, este tempo ele vai estar em minutos, sempre na unidade de medida de minutos. Agora, existe a segunda metodologia, que ela é mais rápida, mas em contrapartida não leva em consideração a fase ou o tipo de efeito que eu quero. Então, nesta metodologia, eu sempre vou usar a era durante 1 minuto. Então, neste caso, vamos supor que eu tenha uma era de 4 centímetros quadrados. Então, eu vou usar essa era sempre em 1 minuto. É claro que eu não vou trabalhar com uma área deste tamanho, eu vou trabalhar com áreas provavelmente maiores. Vamos supor que eu tenha uma área de 16 centímetros quadrados. Quanto tempo eu tenho que ficar nesta área? Então é uma regra de 3. Então eu multiplico em x, começando pelo x. Então x vezes 4, 4x, que é igual a 16 vezes 1, 16. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então 16 dividido por 4 dá 4 minutos. Então, neste caso, o meu tempo de tratamento será de 4 minutos. Então, essa segunda metodologia é quando eu não sei diferenciar a fase ou o efeito naquela região. Então, como eu não tenho essa informação, eu sempre vou utilizar a era igual a 1 minuto. Quando eu calculo o tempo, tanto por meio da primeira metodologia quanto pela segunda metodologia, se o tempo de tratamento for maior que 15 ou 20 minutos, eu preciso dividir essa área em quadrantes. Então eu vou ter que pegar este valor e dividir por 4 se esse tempo ultrapassar 15 ou 20 minutos. Isso vai depender do equipamento que eu utilizar. Vejamos o primeiro exemplo. Então, determine a intensidade, o tempo de tratamento e o tempo de tratamento por quadrante, se houver, para um equipamento de ultrassom com intensidade de 3 watts por centímetro quadrado, no modo contínuo. Com essa intensidade, a profundidade de penetração do feixe é de 4 centímetros e a era
é de 3 centímetros quadrados para uma área com lesão crônica. Então, neste momento, ele já fornece uma informação importante, em que eu terei que usar essa equação para calcular o tempo de tratamento. Ele forneceu que nesta região é uma lesão crônica. E nessa lesão existe uma área de 8 vezes 15, ou seja, ele tem aqui uma área de 120 centímetros quadrados, com prega adiposa de 2 centímetros. E aí ele pede para considerar o tempo máximo por região de 15 minutos. Então aqui existem vários valores, então nós temos que organizá-los. A primeira coisa é, vamos calcular o tempo de tratamento, que nesse caso é igual à área sobre a era. A área aqui é 120 centímetros quadrados, dividido pela era, que é 3. 120 dividido por 3 resulta em 40 minutos. Como esse tempo de tratamento ele é superior a 15 minutos, eu preciso dividir em quadrantes. Dividir em quadrantes é dividir o tempo por 4. Então, 40 dividido por 4, 10 minutos por quadrante. Além disso, eu preciso calcular a intensidade do meu equipamento. No caso aqui, ele me forneceu a informação que 3 watts por centímetro quadrado tem uma profundidade de penetração de 4 centímetros. Mas o meu cliente/paciente tem uma prega adiposa de 2 centímetros. Qual é a intensidade que eu vou utilizar neste equipamento? Então é uma regra de 3. Multiplique em x, começando pelo x, então 4 vezes x, 4x. 3 vezes 2, 6. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então 6 dividido por 4, 1,5 watts por centímetro quadrado. Então, o tempo de tratamento nessa região será de 40 minutos, mas eu vou dividir esta área em 4 partes, trabalhando 10 minutos em cada quadrante, com uma intensidade de 1,5 watts por centímetro quadrado. No segundo exercício, ele pede para calcular as mesmas coisas. Claro que nesta questão ele dá uma informação diferente da anterior, que nesse caso eu tenho uma lesão subaguda. Neste caso, a equação para calcular o tempo de tratamento ela é igual a área dividido pela era vezes 1,5. Esse 1,5 é constante para a lesão subaguda. Então, eu vou observar a área, neste caso aqui é 8 vezes 15, que é 120. A era, 3 centímetros quadrados, vezes 1,5. Como eu tenho dois valores embaixo, eu vou calculá-los primeiro. Então vai ficar 120 dividido 3 vezes 1,5, 4,5. Fazendo a divisão desses dois valores, resulta em 26,67 minutos. Como neste problema eu não posso ultrapassar um tempo máximo de 15 minutos, eu preciso pegar esse tempo de tratamento e dividir em quadrantes, ou seja, dividir por 4, que resultará em 6,67 minutos por quadrante. Agora, a intensidade. Então, ele fornece que a intensidade de 3 watts por centímetro quadrado, ele tem uma profundidade de penetração do feixe
de 4 centímetros, mas o meu paciente/cliente tem uma prega adiposa de 2 centímetros. Então, quanto que eu vou usar de intensidade? Então, eu chamo de x. Multiplico em x, começando pelo x, 4 vezes x, 4x. 2 vezes 3, 6. O 4 está multiplicando, passa dividindo, que resultará em 1,5 watts por centímetro quadrado. Então, o tempo total de tratamento será 26,67 minutos, mas eu não posso ficar esse tempo todo na região, então eu vou dividir em 4 partes, cada uma trabalhando 6,67 minutos por quadrante, com uma intensidade de 1,5 watts por centímetro quadrado. Nesse terceiro exercício, faremos os mesmos cálculos com uma exceção. Neste problema, ele fala que ele quer o efeito térmico máximo. Ou seja, a equação para calcular o tempo de tratamento será área dividido pela era vezes o fator de 0,8. A área aqui é 8 vezes 15, que é 120. A era é de 3 centímetros quadrados. E o fator de 0,8. Como eu tenho dois valores na parte de baixo, eu vou calculá-los primeiro. Então, 3 vezes 0,8, 2,4. Fazendo essa divisão, resultará em 50 minutos. Como ele pede para eu ter um tempo máximo por região de 15 minutos, eu preciso dividir este valor por 4. Então, tempo em cada quadrante será de 50 dividido por 4, que será 12,5 minutos por quadrante. Calculando a intensidade, então a intensidade aqui é de 3 watts por centímetro quadrado, numa profundidade de penetração do feixe de 4, só que a prega adiposa do paciente/cliente é de 2 centímetros. Quanto que é a intensidade? Multiplico em x, começando pelo x. Então, x vezes 4, 4x. 2 vezes 3, 6. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, neste caso aqui, resultará em 1,5 watts por centímetro quadrado. Então, neste tratamento, o tempo total será de 50 minutos, sendo que em cada quadrante eu vou ter que utilizar 12,5 minutos por quadrante, com uma intensidade de 1,5 watts por centímetro quadrado. No quarto exercício, faremos o mesmo cálculo, mas com uma diferença. Não é fornecido se é uma lesão subaguda, ou é uma lesão crônica, ou eu quero um efeito térmico máximo. Então, neste caso, eu vou ter que usar a segunda metodologia, que é cada era que eu usar, eu tenho que ficar um tempo de 1 minuto. Então, a era nesse problema é de 3 centímetros quadrados. Então, essa era eu tenho que ficar 1 minuto. Mas a área que eu vou tratar é 8 vezes 15, ou seja, 120 centímetros quadrados. Quanto tempo eu vou ficar? Então, eu multiplico em x, começando pela minha letra que é o t. Então, vai ficar 3 vezes t, 3t. 120 vezes 1, 120. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 120 dividido por 3 resultará em 40 minutos. Só que o tempo máximo por região é de 15 minutos. Então, eu tenho que pegar este tempo e dividi-lo por 4, porque é em quadrantes. 40 dividido por 4, 10 minutos por quadrante. Em relação à intensidade,
que neste caso aqui é de 3 watts por centímetro quadrado. A profundidade de penetração do feixe é de 4 centímetros, mas meu paciente / cliente tem uma prega de posa de 2 centímetros. Qual será a intensidade? X. Multiplico em x, começando pelo x, 4 vezes x, 4x. 2 vezes 3, 6. O 4 está multiplicando, passa dividindo, que resultará em 1,5 watts por centímetro quadrado. Então, neste tratamento eu usarei um tempo de 40 minutos, mas dividindo em 4 partes de 10 minutos, com uma intensidade de 1,5 watts por centímetro quadrado. Uma observação nestes 4 exercícios. O tipo de lesão ou tipo de efeito, ele não vai interferir no cálculo de intensidade. São 2 cálculos independentes. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas a respeito do tema dessa aula, entre em contato com o professor.